Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós iremos ler apenas 3 versículos, o versículo 3, o versículo 4 e também o versículo 5. Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 5, quem achou, diga graças a Deus. O restante que não achou, vai prestar atenção na leitura. Diz o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 5. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até aí. Queridos, a mensagem de hoje tem como título, tem como tema, falsos cristos. E eu apresento esse texto, que é um texto que fala da consumação dos tempos, da consumação dos séculos, para falar a respeito dos falsos cristos. Apesar que muito possivelmente nós não adentraremos nesse texto, será uma pregação quase daquela parecida de 3 pontos, já ouviram falar? Já falei dessa pregação aqui algumas vezes, que você entra no texto, você depois sai do texto e você nunca mais volta para o texto. Mas é apenas para os irmãos se conscientizarem que as Escrituras já citam a presença ou a possível manifestação de falsos cristos, que é o tema da mensagem de hoje. Mas eu quero começar nessa ministração por um outro caminho. Eu quero começar nessa mensagem falando a respeito de forças e a respeito de poderes que nos cercam a todos. Todos nós somos cercados por algumas ações, somos cercados por algumas forças e alguns poderes. Pastor Josué, me dê pelo menos um exemplo de um poder, ou de uma ação, ou de uma força que nos cerca. Por exemplo, o dinheiro. Todos nós sabemos que o dinheiro é uma força, sim ou não? O dinheiro, ele é um poder. As pessoas fazem o bem e fazem o quê? O mal por intermédio ou através do dinheiro. Nações inteiras, às vezes, sofrem a partir de questões econômicas. Fome, guerras e uma série de circunstâncias e de situações baseadas nessa força, baseada nesse poder. Outra força, outro poder que nos cerca é a guerra, ou são as guerras. Quantas guerras, já parou para pensar? Quantas guerras já foram travadas na humanidade? Quantos conflitos atualmente, agora, em 2020, estão sendo travados? Conflitos, guerras, no mundo inteiro, por conta da violência que existe no coração humano. Já pararam para pensar a respeito da Segunda Guerra Mundial, do grande poder que determinou os rumos da Segunda Guerra Mundial, que foi a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki, que mudou a configuração e determinou aquela guerra. A guerra também é mais um tipo de ação, é mais um tipo de poder. As catástrofes naturais, olhe para ao nosso redor. Terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e uma série de coisas que são forças, são ações da natureza, são poderes que mudam a configuração do planeta, que mudam a configuração do mundo. A ciência é mais uma ação, a ciência é mais um poder. Desde o ano passado, e mais intensamente a partir, de repente, de 2, 3, 4 meses atrás, o que é que o mundo está fazendo? O que é que a ciência está fazendo? Estão atrás do quê? Da cura de uma doença, da cura da Covid. Não é isso?
Estão tentando, já conseguiram, de repente, fazer uma vacina. A ciência pode mudar também a configuração do mundo. Então, dinheiro, catástrofes naturais, guerras, ciência, educação, cultura, tudo isso são ações, são forças e são poderes que têm o poder de mudar a configuração do mundo. Pastor, mas onde é que você quer chegar? Você vai entender. Mas diante disso, queridos, existe uma força, existe um poder que é muito maior do que todos esses que eu acabei de falar, que é o poder da palavra, que é o poder da comunicação. Já pararam para pensar? Inúmeros homens no decorrer da história da humanidade que, fazendo uso do poder da comunicação, fazendo uso do poder da palavra, fizeram ciência, fizeram guerra, fizeram morte, instauraram a vida a partir da palavra. E esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre possíveis anticristos, falam a respeito exatamente do poder da influência da palavra, da construção do bem ou do mal a partir também da palavra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, sobre as influências de homens ou mesmo de ideias que mudaram o mundo. E nós somos extremamente influenciados pelo poder da persuasão da palavra, muito mais no cenário da religião, no cenário da igreja, ou assim dizendo, grosso modo, do cristianismo, do que em outros cenários. Nós que estamos aqui, talvez viemos de lugares, ou viemos de esferas religiosas, onde fomos extremamente influenciados pelo poder da palavra, pelo poder da comunicação. Pastor, mas que influência foi essa? Ou que influência nós de repente recebemos? Pare e pense um pouco na sua vida, a respeito de 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás, antes de você estar nessa assembleia, nessa comunidade, que você de repente foi influenciado por aquilo que nós costumamos chamar ou designar de pecados culturais. Quem já ouviu falar a respeito de pecados culturais aqui? Já ouviu falar? Pastor, o que são pecados culturais? São usos e costumes, são modismos, aquilo que você pode, aquilo que você não pode, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, são usos e costumes que influenciaram povos, que influenciaram igrejas inteiras, que influenciaram gerações inteiras, são pecados culturais. E por que nós dizemos que são pecados culturais? Porque há 10 anos atrás valia, há 20 anos atrás valia, para aquele grupo, para aquela igreja, para aquela assembleia, mas é muito interessante que depois, passados 5, 10, 15, 20, 30 anos, a saia curta que não podia utilizar, agora pode. O batom que não poderia ser utilizado, agora pode. O cabelo que não poderia ser cortado, agora pode. E isso e aquilo outro que não poderia ser feito, agora pode. Será que nós devemos ser conduzidos por essas esferas de influência da comunicação, da palavra, de pecados culturais? Em hipótese alguma. Mas existem questões mais profundas também que nos influenciaram, não apenas os pecados culturais, mas também os desvios da sã doutrina. Desvios que olham para as Escrituras, por exemplo, para o Antigo Testamento, e olham para o sacrifício registrado ali em Gênesis, ou quase sacrifício de Isaac. Os irmãos conhecem essa história, que Abraão, ele foi sacrificar o seu filho Isaac, e o sacrifício não aconteceu. Deus então, ele traz simbolicamente aquele menino, aquele jovem em ressurreição, e aí surge um pregador da era da modernidade, e diz assim, que aquele sacrifício, olha, ferindo a sã doutrina, aquele possível sacrifício, na verdade, do menino, do jovem Isaac, hoje, no Novo Testamento, hoje na esfera da igreja, representa o seu dinheiro, representa o seu dízimo, representa a sua oferta, representa aquilo que você pode desembolsar para Deus. Isso é ferir a sã doutrina.
Então nós somos influenciados, queridos, a partir de pecados culturais, nós somos influenciados a partir de desvios ou distorções da sã doutrina, e também nós somos influenciados também por ideias equivocadas a respeito do Evangelho, a respeito do caráter de Deus, a respeito da vontade de Deus. Nós vemos aí a perder de vista os inúmeros exemplos de textos, de artigos, de pregadores, de ministrações, de mensagens, de vídeos no YouTube, que estão aí lotados para ilustrar essas ideias equivocadas, distorcidas e estapafúrdias a respeito de ideias equivocadas sobre o cristianismo, sobre Cristo e sobre Deus. Nessa semana mesmo, eu tive acesso, possivelmente você também deve ter visto, 2 vídeos muito interessantes. Um vídeo que foi postado no grupo de casais. Quem está no grupo de casais aqui? Deixa eu ver as mãos. Grupo de casais da igreja, desse ministério. Uma pequena parte. Os irmãos devem ter observado que foi postado um vídeo. E eu estou falando sobre ideias equivocadas, sobre a questão do sexo no casamento. Queridos, esse vídeo, ele é ao mesmo tempo, não ria não, Cádio, é pecado rir na igreja do Senhor. Esse vídeo, ao mesmo tempo que ele é cômico, ele também é o quê? Extremamente trágico. Será que Deus está realmente preocupado, como diz lá aquela sexóloga gospel, com aquelas questões do casamento, com o modo operandi do sexo no casamento? E a pessoa diz que recebeu uma revelação de Deus. Ela vai no céu, ela vai no paraíso, ela vai no inferno, ela se assenta junto com Pedro, com Tiago, com Jacó, com Paulo, com o próprio Cristo, com o diáriozinho, vai anotando alguma coisa desse sentido, para depois vir até aqui, no mundo dos homens, para falar de percepções espirituais, de ideias, de como nós devemos proceder. Eu não acredito em um procedimento como esse. Eu não acredito em um evangelho como esse. Eu não acredito em um Cristo como esse. E um segundo vídeo, para não me delongar muito, senão vou falar apenas desses vídeos, que recentemente uma grande cantora gospel, e esse vídeo ele é de 2016 ou 2017, mas vazou possivelmente nessa semana passada, eu não sei, dizendo que a AIDS, ela é o resultado da homossexualidade. E dizendo que todos os homossexuais, ou essa prática da homossexualidade, são os culpados do início e da propagação da AIDS. Uma pessoa culta, acredito eu, ou pelo menos deveria ser culta, uma pessoa que fez um curso superior, ou quem sabe até mais de um curso superior, uma pessoa que fala não apenas o português, mas fala também uma outra, segunda ou terceira língua, uma pessoa que viajou o mundo inteiro, não sabe o que está dizendo. E pessoas são influenciadas a partir de ideias distorcidas, ideias equivocadas como essa. Pastor, mas tudo isso, essas ações, que são muito mais poderosas, que são muito mais evidentes do que as ações da natureza, do que o dinheiro, do que uma erupção vulcânica, do que a bomba de Hiroshima, do que tantas coisas, esse poder da palavra, por que tanto nos influencia? Nos influencia porque nós estamos inseridos em um contexto social, nós não andamos sozinhos, nós não estamos isolados, e é interessante a partir desse ponto, que eu quero agora transmitir algumas observações e reflexões sobre o tema de fato dessa noite, sobre os falsos cristos, que tudo isso que é visto, que é digerido, ou que é trazido até nós, em forma de uma sã doutrina, que não é sã doutrina na verdade, mas é a distorção da palavra, ou de ideias equivocadas, ou de outras coisas mais, tudo isso é o resultado, e preste atenção nisso, tudo isso é o fruto do tipo de visão, do tipo de percepção que nós temos de Deus e de Cristo. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, o modo como você olha para Cristo, o modo como você vê a Cristo,
o modo como você enxerga Jesus Cristo nas Escrituras, determinará e influenciará a tua palavra, influenciará o teu coração, as tuas atitudes, os teus relacionamentos, tudo que proceder de você. Então, o modo como eu olho a Cristo é como se fosse um espelho, na verdade. E eu estou diante desse espelho, eu estou diante agora desse Cristo, e eu olho nos olhos dele, e eu contemplo o quê? Eu contemplo violência, eu contemplo medo, eu contemplo um Cristo que diz assim, que os homossexuais, eles são uma peste, eles são uma praga na humanidade. Eu contemplo um Cristo que se assenta com uma velhinha no céu, no purgatório ou no inferno, para dar receitas sobre o procedimento sexual de um casal. Que tipo de visão eu tenho desse Cristo? Quando eu olho para a face espiritual desse Cristo, o meu coração, ele é cheio de quê? Ele é imbuído pelo quê? Ele é movido pelo quê? Amor, compaixão, ternura, perdão e uma série de sentimentos, de emoções e de práticas e de atitudes que de fato revelam quem Cristo é. Mas a mensagem de hoje fala sobre falsos cristos. E eu sei que essa igreja é uma igreja extremamente madura em relação às Escrituras, em relação à interpretação das Escrituras. Mas eu quero assim mesmo, embora vocês sejam vacinados, sejam crescidos, sejam maduros, eu quero falar de questões que são básicas para nós, mas possivelmente para muitos são questões desconhecidas, são questões que não são trabalhadas, que não são desvendadas. E quando nós olhamos para a história, queridos, desde mais de 2000 anos atrás, quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do cristianismo, nós podemos classificar, ou nós podemos categorizar todos os tipos de falsos cristos em 3 grupos. E eu quero compartilhar brevemente esses 3 grupos com vocês. O primeiro grupo é o grupo histórico dos falsos cristos. Mas como assim, Bispo Josué, é o grupo histórico? Nesse grupo se apresentam de modo individual alguns personagens reais, eles não são fictícios, alguns homens e até mesmo mulheres que passaram pelo tempo, que passaram pela história, atribuindo a si mesmo o título de Cristo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo que se encarnou. Então vocês vão olhar para a história e vão perceber inúmeros exemplos de pessoas que disseram que são ou que foram o Cristo. Judeus, católicos, protestantes, espíritas e outros por aí na história da humanidade. Nós temos na nossa história recente um brasileiro que, se não me falha a memória, morreu recentemente, o Henri Cristo. Já ouviram falar? Eu acho que ele morreu. Já ouviram falar do Henri Cristo? Já? Acho que é um de Santa Catarina que fazia assim, pai. Morreu? Parece que mora em Brasília, não sei se é vizinho do Cádimo. É um exemplo de um falso Cristo. Mas esse exemplo não é nem danoso. Acho que não fez nem muita coisa que pudesse influenciar as pessoas negativamente. Mas eu quero que vocês compreendam que na história existiram e podem vir a surgir muitas pessoas que dizem que são Cristo, que serão, de fato, falsos cristos. Mas o segundo grupo, e esse é mais interessante, é um grupo espiritual, que pode ser visto tanto individualmente, também como coletivamente. É um exemplo, um modelo de falsos cristos, que se apresentam a partir dos erros da sã doutrina, ou da distorção da sã doutrina. O apóstolo João é interessante, que ele diz na sua primeira carta, no capítulo 4, que no mundo se propaga, isso no tempo de João,
que no mundo já se propagava o espírito do falso profeta, o espírito do engano, o espírito do erro. E nós temos no Novo Testamento não apenas essa expressão, mas temos outras expressões também, o próprio anticristo, o homem da iniquidade, o espírito da perdição. Então nós percebemos que existe uma influência, existe um espírito da palavra, da comunicação, uma força ativa espiritual que pulsa nos corações humanos, que fazem com que as pessoas olhem para as Escrituras e não consigam, pelo espírito do engano, pelo espírito do erro, identificar e enxergar o verdadeiro e real Cristo de Deus. Então, o primeiro exemplo do grupo de falsos cristos, Cristo histórico, que se percebe individualmente. O segundo, Cristo espiritual. E o terceiro, e esse, queridos, de fato, é o mais difícil de nós identificarmos, que é o Cristo ideológico. E possivelmente, a partir daqui, nós consigamos verificar muitas coisas que acontecem na atualidade. A palavra ideologia, ela transmite o significado de um conjunto de raciocínios, um conjunto de ideias, por isso o termo ideologia ou ideológico, de argumentos ou de raciocínios que são estabelecidos por alguém, de modo individual, ou por um grupo ou uma instituição. Já pararam para ver ao redor de vocês quantas ideologias falsas a respeito de Cristo existem no mundo? Quantas ideologias que ferem o caráter, a vontade e o desejo de Cristo existem no mundo? E eu quero apresentar 5 modelos, 5 tipos de falsos cristos, que nós devemos não apenas entender, mas também combater a partir da nossa percepção e visão das Escrituras. Mas, antes de apresentar esses 5 modelos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 textos. O primeiro texto, em Lucas capítulo 19, versículo 10, e depois em João capítulo 1, versículo 29. Quem está vivo, diga amém. Graças a Deus. Lucas 19, 10 e posteriormente João capítulo 1, versículo 29. Antes de apresentar esses 5 tipos de falsos cristos, eu quero estabelecer um paralelo, queridos, entre 2 termos que são muito significativos e muito importantes na nossa compreensão. O primeiro termo é a palavra Cristo e o segundo termo é a palavra Cordeiro. A palavra Cristo e a palavra Cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas o termo Cristo é um termo grego, que advém de um termo hebraico que é Messias, ou Mexiá. E o que significa a palavra Mexiá, ou Messias, ou a palavra Cristo? Significa ungido. Ao olharmos para as páginas do Antigo Testamento, nós iremos verificar que inúmeros homens, inúmeras pessoas, elas foram nesse aspecto da palavra, desse termo, foram Cristos. Reis foram ungidos, reis, então eram Cristos nesse sentido da sua realeza. Profetas foram Cristos, porque foram ungidos para o exercício ou ministério da profecia. Sacerdotes foram Cristos, porque foram ungidos para o ofício sacerdotal. Juízes foram Cristos nesse sentido de julgar, de administrar, de organizar, de coordenar o povo. E havia, desde o Antigo Testamento, uma expectativa no coração do povo judeu, dessa messianidade de um homem que viria resgatar a nação de Israel da opressão pela qual eles passaram durante tempos, inúmeros tempos, geração após geração. Então preste atenção, o termo Cristo significa ungido, está vinculado à unção, está vinculado a um serviço, está vinculado a algo que deve ser realizado. E cordeiro, desde as páginas do Antigo Testamento, é interessante que o termo cordeiro, ele é utilizado largamente.
No primeiro sacrifício ali do Éden, pastor, mas lá não está escrito que foi um cordeiro. Sim, é verdade, não está escrito, mas pela tradição daquele povo, da própria cultura, nós entendemos ou subentendemos que o cordeiro é o animal símbolo do resgate do homem. O cordeiro é o animal símbolo da redenção que seria trazida e aplicada ao homem. Então entenda a redenção, entenda o cordeiro e entenda o serviço, entenda o termo Cristo. E agora eu quero ler esses dois textos para você. Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. João capítulo 1, versículo 29. Texto muito conhecido também, que diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. Textos tão importantes, tão lindos e tão preciosos. E a partir das explicações que foram dadas até então, nós precisamos identificar que existe uma obra, existe um serviço, existe uma natureza e existe de fato uma identidade desse Messias, desse Cordeiro, que nós precisamos ver nas Escrituras e estarmos claros dessa identidade, dessa obra, desse serviço e dessa natureza. Quando você olha para a Bíblia, você precisa se perguntar, ou perguntar a ela: quem é Cristo? Quem é Cristo? Que identidade Ele tem? E eu não me refiro à identidade humana propriamente dele, que não é a mais significativa, não é a mais importante, mas quem Ele é, quem Ele expressa, que obra Ele tem, que natureza esse Cristo tem. E os cristos falsos que nós iremos observar a partir de agora, eles são completamente contrários a esse Cristo. E o primeiro exemplo típico que eu quero apresentar na forma e na figura de um cordeiro, ou de um falso cordeiro, uma vez que os termos Cristo e Cordeiro, eles têm uma íntima relação. Eu quero que você acompanhe, por favor, abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e depois em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. É o cordeiro comum. E esse cordeiro comum, ele é um cordeiro que nega a divindade de Cristo. Nós não temos qualquer tipo de cordeiro, queridos. Eu quero que você entenda isso. O nosso cordeiro não é mais um cordeiro que foi retirado do pasto, que foi retirado do aprisco. Não é um cordeiro qualquer, mas quando nós olhamos para o nosso Cristo, nós precisamos entender, identificar que esse cordeiro é o próprio Deus, e isso precisa ganhar o nosso coração, precisa conquistar o nosso coração, precisa abalar o nosso coração, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o nosso Cordeiro, saber que esse Cristo, que esse Cordeiro é o próprio Deus, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Existem muitos Cristos no mundo, já passaram muitos Cristos, muitas religiões que dizem que Cristo, ou que Jesus, foi um bom profeta, foi um bom exemplo a ser seguido, foi alguém com muitas características virtuosas, mas você precisa de fato e de verdade perguntar se ele vai além disso, ou se Jesus Cristo, ele foi ou é apenas um bom profeta, se Jesus Cristo foi e é apenas um bom homem, de bom caráter, com algumas virtudes, se ele parou por aí, esse Cristo, esse Cordeiro não é o Cristo e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cristo não é o Cristo e o Cordeiro revelado pelas Escrituras. O nosso Cristo, o nosso Cordeiro não é um Cordeiro comum. Não é qualquer cordeiro,
Esse cordeiro tira o pecado do mundo. E por que ele tira o pecado do mundo? Porque esse cordeiro é Deus, é o próprio verbo, é a palavra, é esse poder que eu estou falando até agora para os irmãos, que é maior do que a bomba atômica, que é maior do que qualquer catástrofe natural, do que o dinheiro, do que a economia, do que os recursos desse mundo. Esse poder, a palavra transformadora, a palavra que se fez carne, a palavra encarnada, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de mudar o meu coração e o teu coração. O nosso cordeiro não é um cordeiro comum, mas é o próprio Deus, que não pôde e não pode ser contido pelo universo, porque Ele é infinito, Ele é maior do que tudo, do que todas as coisas. Mas esse Cordeiro, esse Deus, se fez carne, entrando no mundo como homem, mas também como Deus perfeito, completo, eterno e absoluto. E o texto de Colossenses nos fala sobre isso, sobre essa grandeza, sobre esse Deus que é tão grandioso. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 17. Esse texto fala a respeito do Filho. Este é o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O nosso cordeiro não é um cordeiro comum. O nosso cordeiro é Deus. O nosso cordeiro é a palavra, da qual ou pela qual todas as coisas no universo, visíveis e invisíveis, vieram a existir. Aquilo que você vê, aquilo que você não vê, tudo é sustentado, tudo é originado, tudo é criado, tudo é mantido pela palavra de Deus. Tudo subsiste nele. Então nós podemos, não com orgulho, mas muito pelo contrário, com amor, com gratidão em nosso coração, reconhecer que o nosso Cordeiro, que o nosso Cristo, que o nosso Salvador é o próprio Deus. Então qualquer tipo de evangelho, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de comunidade que te apresente um Cristo que seja diferente, que seja menor do que o próprio Deus, seja maldito, seja anátema. Jesus Cristo não é um Deus menor. Jesus Cristo não é um Deus especial, que está ao lado do Pai, que recebeu, de repente, uma condecoração, ou um lugarzinho especial. Jesus Cristo não é o maior anjo do universo. Jesus Cristo não é nada disso. Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? O nosso cordeiro não é um cordeiro comum, mas infelizmente há um segundo tipo de falso Cristo, na pele de um falso cordeiro, que eu quero compartilhar também com você nessa noite, que é o cordeiro sem cruz. Pastor, mas existe cordeiro sem cruz? Será que existe cordeiro sem cruz? Sim, existe cordeiro sem cruz. E esse cordeiro sem cruz, ele simplesmente nega o poder e a eficácia da obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo respeitando, queridos, todos os homens, respeitando todos os credos e religiões, nós sabemos que há filosofias, que existem religiões que dizem assim: você precisa apenas ser uma boa pessoa, e conforme você vai reencarnando, e reencarnando, e vivendo e morrendo, e vivendo e morrendo, e vivendo e morrendo, você vai fazendo o quê? Você vai
ascendendo, você vai evoluindo até alcançar o nirvana, o status do Buda. Já ouviram falar sobre isso? É uma filosofia belíssima, inclusive, anterior à história do próprio cristianismo. Mas é uma filosofia, é uma ideia que nega a obra de Cristo, que nega a cruz de Cristo, que nega a necessidade do sangue de Cristo para purificar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai e para transformar a cada um de nós, espírito, alma e corpo integralmente até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um evangelho, uma religião, uma filosofia, uma ideologia que não apresente a cruz como o centro ou como a base da fé é anátema, também é maldita. Esse Cristo ou esse Cordeiro sem cruz não é o Cordeiro ou Cristo que nós queremos para nós. Eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 1, primeiro capítulo. Nós iremos ler do versículo 18 até o versículo 23, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, você está incluído nesse nós aqui? Quem está nesse nós? Mas para nós o que é? Que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Que não é bomba atômica, não é vulcão, não é nada disso que eu falei agora atrás. O que é a palavra da cruz? Ela é poder. A palavra da cruz é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vou parar por aqui. A palavra da cruz, queridos, ela é poder, mas é um poder de transformação, de recuperação, mas também de destruição do pecado, da velha natureza, do velho homem, do Adão caído e corrupto que habita dentro de cada um de nós. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Um cordeiro sem cruz não é um cordeiro que é capaz de solucionar o problema do pecado, da morte, da separação do homem para com Deus. Então, o primeiro tipo de falso Cristo na pele de um cordeiro é o cordeiro comum, que nega a divindade de Cristo. O segundo tipo de um falso Cristo é o cordeiro sem cruz, que nega o quê? A obra de redenção de Cristo. E desses falsos cristos que eu separei, dentro do meu tempo, ainda eu tenho certo tempo, esse terceiro tipo de falso Cristo é o que mais me chamou a atenção, que se veste na pele de um cordeiro empalhado. Quem já viu um animal empalhado alguma vez aqui? Já viram? Algum tempo atrás, eu visitei com os alunos da minha escola, onde eu trabalho, um certo local, onde havia animais empalhados. E, aparentemente, sabe, é muito, me ajudem num adjetivo, parece que é muito real, é muito, aparentemente muito verdadeiro. Mas quando você se aproxima daquele animal, ele tem a forma, de fato, do animal ali, por exemplo, um puma. Ele parece ali, de fato, que está ali. A pele é a pele do animal. Os traços são os traços do animal. Então, existem características ali, de fato, daquele animal. Mas ele está morto. Ele está empalhado. Você pode colocar a mão nos dentes da onça,
Você pode puxar o rabo da onça e do puma. Ele vai fazer o que com você? Nada, porque ele está empalhado. E é interessante, queridos, que nós temos um tipo de evangelho, ou de construção ideológica, também de um cordeiro empalhado. Pastor, mas que tipo de cordeiro é esse? É um cordeiro que é indiferente aos sofrimentos humanos. Você já viu um evangelho assim? Você já escutou um evangelho assim? Onde nós percebemos e ouvimos que Cristo, Ele abandonou a sua criação, ou que esse Cristo está muito mais preocupado em ditar regras de usos e costumes e lançar homens no inferno porque não fizeram do jeitinho que ele escreveu na cartilha dele? É um Cristo indiferente, um Cristo que olha para o sofrimento humano e ele simplesmente cruza os seus braços. Mas quando eu vejo as Escrituras, quando eu olho para aquilo que os apóstolos escreveram, eu não contemplo um Cristo assim. Eu não contemplo um Cristo estático, eu não contemplo um Cristo empalhado, eu não contemplo um cordeiro empalhado, mas muito pelo contrário, eu contemplo um Cristo vivo que anda entre as igrejas. Um Cristo que, quando nós lemos as igrejas ali do Apocalipse, nas 7 cartas, é um Cristo vestido de vestes talares, de vestes sacerdotais. É um Cristo que tem ali poder, amor e autoridade, e está passeando entre os candelabros, está passeando entre os homens, está cuidando dos homens, das nossas causas, das nossas necessidades, desde o nosso pão diário, do cotidiano, as nossas enfermidades da alma, do coração e do espírito. Nós percebemos nas Escrituras, não um cordeiro empalhado, mas pelo contrário, um cordeiro ativo, dinâmico e vivo, que abraça o seu povo. Eu quero ler 3 textos com vocês, que falam a respeito de fato e de verdade do cordeiro que nós acreditamos. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mais à frente um pouquinho. Quem achou, diga amém. Eu vou ler em sequência os 3 textos que são em Hebreus. Combinado, pessoal? Hebreus 1, 3 diz assim: esse ele é Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à sua direita, ou à direita da majestade nas alturas. Esse Cristo é a expressão de Deus. Abra sua Bíblia agora também em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele. Esse ele aqui, queridos, é Jesus novamente. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Quem é anjo aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Não há anjos aqui? Então você é um privilegiado. Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Homem no sentido da humanidade. Quem é homem? Então ele socorre a ti, meu irmão, a ti, minha irmã. Aplauda o Senhor. Esse Jesus socorre a homens. E por quê? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante. Ele sabe o tamanho da tua dor. Ele sabe o que é ter um baço, ter coração. Ele sabe o que é ter tripas, ter fígado, ter rins.
Ele sabe o que são as paixões da mocidade. Ele sabe, ele entende as tentações humanas. E não socorre anjos, porque anjo não tem dor de baço, anjo não tem dor no coração, porque anjo nunca sofreu a síndrome do coração partido. Quem já sofreu? Às vezes até mata. Eu já sofri. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Meu querido, sabe quem é teu irmão? Sabe quem é teu irmão? Jesus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele conhece o tamanho da tua dor, Ele conhece o tamanho do teu sofrimento, não apenas pela onisciência, que é um atributo divino, sim, mas também pela participação, pela semelhança, pelo pertencimento do nosso irmão, que se fez homem, como nós, participando de carne e de sangue, e como homem, com carne e com sangue, venceu o diabo, e venceu a morte, e venceu o pecado, e venceu todas as tentações. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que faz, ou fazia no tempo antigo de Israel, o quê? Essa intercessão, essa intermediação do povo e Deus. E nós temos a Cristo, não um cordeiro empalhado, mas um cordeiro vivo, dinâmico, ativo. O nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com covardia, junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, com muito temor, com as pernas trêmulas, com a voz gaguejante, com os olhos marejados de fracasso, chorosos. Não? De que modo? Confiadamente. Chegue com confiança, como pecador que você é, que nós somos, diante do trono da graça. Queridos, a graça, ela tem muito mais frescor, muito mais sentido, mais significado, quando eu entendo e percebo que sentado nesse trono gracioso está um cordeiro que não é comum, mas é o cordeiro que é Deus. Que está sentado um cordeiro, que não é um cordeiro sem cruz, mas é um cordeiro com cruz, que passou pela cruz, que venceu a cruz e ressuscitou, e está à destra do Pai, como todo-poderoso Deus. E eu olho para o trono da graça e percebo também os olhos e os braços, e as faces e as feições de um Deus encarnado, homem amoroso, que sabe o tamanho do meu sofrimento, da minha dor, da minha angústia, e me abraça no meu sofrimento, e me abraça na minha tribulação, e me abraça nos meus tropeços, e me acolhe, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo bom, sendo ainda um pecador, um tição tirado das brasas, pronto para a morte eterna, mas ainda assim sou abraçado, sou acalentado, sou acariciado por esse homem amoroso.
por esse Cristo que não está empalhado, mas é vivo e é ativo, o nosso sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos, aleluia, o que diz na sua Bíblia? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você sabe qual o significado etimológico da palavra misericórdia? Você sabe qual o significado? Para quem não sabe, ou para quem sabe, deixe-me falar. A palavra misericórdia é formada por dois étimos, dois termos, que significa literalmente derramar a graça, ou o favor, ou coração em cima das misérias humanas. Isso é misericórdia, coração derramado na miséria. E que coração foi derramado na nossa miséria? Foi o coração de Gabriel, o anjo. Foi o coração de Miguel, o grande espadachim de Deus. Aquele de Apocalipse 12, que expulsa Satanás dos ares. Pensa num anjo que sabe lutar com a espada. Qual foi o coração derramado sobre a tua miséria? O coração do Cristo, que está sempre vivo, quente. É esse coração. O nosso cordeiro não é comum, amém? Porque o nosso cordeiro é Deus. O nosso cordeiro tem cruz. A redenção é eficaz. O nosso cordeiro não está empalhado. Ele não é indiferente aos sofrimentos humanos. E aí, em quarto lugar, ou quarto modelo, que nós não devemos seguir, é o cordeiro com voz de dragão. Vocês sabiam que existe um cordeiro com voz de dragão, solto pelo mundo afora? Vocês sabiam que existe um cordeiro com voz de dragão? Mas o que ele faz, pastor? Ele berra. Não por aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A aparência daquele cordeiro era de quê? De qual animal? Pergunta retórica. Qual era a aparência? De cordeiro. Tinha pele de cordeiro? Tinha chifre de cordeiro? Tinha patinha de cordeiro? Tinha. Mas a palavra, e eu disse no início dessa ministração, o que é mais forte do que a bomba atômica? O que é mais forte do que as economias todas reunidas do globo? O que é mais forte do que a ciência? O que é mais forte do que terremotos e erupções vulcânicas? O que é mais forte do que todas essas coisas? É o poder da palavra, que influencia, que muda os rumos da história e da humanidade, e muda os rumos também da nossa vida e atividade espiritual. Esse cordeiro por fora era uma besta, era um dragão no seu falar. Pastor, mas o que esse dragão, cordeiro, esse bicho está falando? Eu separei aqui, queridos, apenas para citar, eu achei muito bacana 2 textos. São textos que de repente os irmãos já tiveram o conhecimento em algum dado momento. Eu tenho certeza que eu já citei várias vezes, que é um texto do Rubem Alves. Perguntaram se acredito em Deus. É um texto, eu vou tentar resumir o máximo possível, que Rubem Alves fala que homens pintaram o rosto de Deus, e essas pinturas do rosto de Deus é como se fosse uma velha casa, um casarão muito antigo, em que você percebe que por baixo daquelas tintas, talvez dezenas e dezenas de demãos de pintura, você tem ali várias tintas, mais grossas, mais finas e feias, e os homens estão pintando o rosto de Deus. Você sabia disso?
E existem homens que pintam o rosto de Deus, e o rosto dele é um rosto assim, ó. Esse rosto diz o que para você? Rangendo os dentes. Ele quer o que com você? Ele quer te mastigar. Ele quer te engolir. Ou se de repente você não for muito apetecível, ele vai te triturar e te cuspir para fora da boca. Existem tantos rostos, tantas imagens, mas são imagens que não revelam quem Deus é. E nós vemos a expressão em inúmeras igrejas, em inúmeros círculos religiosos, de evangelhos que pregam um cordeiro que aparentemente por fora tem pele de cordeiro, tem chifre de cordeiro, tem pata de cordeiro, tem olho de cordeiro, mas o evangelho ou a palavra é um evangelho de dragão, de morte, de culpa, de exclusão, de condenação. Não é o evangelho em que nós cremos. O outro texto, para não me demorar muito, é um texto que é o diálogo entre um evangelista e um cacique, de Huberto Roden. E apenas para resumir o que é dito nesse diálogo entre um evangelista e um cacique, eu traduzo da seguinte maneira, abre aspas, o cristianismo precisa ser cristianizado, fecha aspas, eu vou explicar. Esse evangelista, esse missionário, que sai lá da Europa para catequizar o pagão, para catequizar aquele, entre aspas, na cultura europeia e cristã, não nascido de Deus. Ele sai da Europa e o índio, então o cacique, pergunta, mas o que você está fazendo aqui? Como é que são os cristãos? Como é que são as pessoas de onde você vem? E aí ele começa a falar ali com aquele evangelista, com aquele missionário. E o cacique fala, mas lá os seus milhares de cristãos, eles matam, eles violentam, eles roubam, eles enganam. E você vem aqui pregar para mim esse tipo de Cristo, esse tipo de evangelho? Então eu resumo da seguinte maneira, que o cristianismo precisa ser cristianizado. Porque estão pregando atitudes, estão pregando um coração, estão pregando comportamentos, estão pregando ideias de um Cristo que não é compatível com a expressão exata de Deus. E embora nós saibamos disso, queridos, eu disse que nós somos uma igreja vacinada, uma igreja madura, uma igreja equilibrada, o meu coração dói. O meu coração de fato se compadece quando eu assisto vídeos no YouTube como esses que eu citei hoje, de pessoas que excluem minorias, pessoas que excluem o homossexual, que excluem a mulher, que excluem o pobre, excluem o negro, excluem qualquer minoria ou qualquer tipo de pessoa, porque ele não nasceu no momento certo, porque ele não nasceu na família certa, porque ele não tem a cor certa para ele, porque ele não tem as características que ele gostaria que tivesse, porque ele não está na igreja certa para ele, no quadrado certo para ele. Mas eu vejo nas Escrituras um Cristo que abraça o mundo inteiro, que abraça as mulheres, os homens, os negros, os homossexuais, as crianças, que abraça de fato e de verdade o pecador homossexual, o pecador heterossexual, o pecador pobre, rico, mulher, homem. Todos nós somos pecadores, e Cristo nos abraça a todos. E nesse aspecto o cristianismo precisa ser cristianizado, precisa beber dessa fonte que é Cristo, dessa identidade messiânica, de salvação que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está bem. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que é autossuficiente. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido, o contaminado, o pecador, o distante de Deus, o separado de Deus. Essa é a ação do Filho do Homem, desse Messias e desse Cristo, desse Cordeiro. Cordeiro comum,
É o teu cordeiro? Cordeiro sem cruz? É o teu cordeiro? Cordeiro empalhado? É o teu cordeiro? Cordeiro com voz de dragão? É o teu cordeiro? Não. E para encerrar, quero apresentar o último tipo de cordeiro, que é um falso Cristo. É o cordeiro que não é leão. Como assim, pastor? Mas eu pensei que cordeiro fosse cordeiro. Sim, cordeiro é cordeiro. Mas esse cordeiro que é Cristo, ele precisa também ser leão. O cordeiro que não é leão, ele nega a autoridade, o reino, a soberania e o senhorio de Cristo. Um cordeiro, meu irmão, que não é leão na sua vida ou sobre a sua vida, que não manda, que não é autoridade, não é o cordeiro das Escrituras. Abra sua Bíblia, e esse é o último texto que eu vou compartilhar, ainda em Apocalipse, capítulo de número 5. Nós iremos ler os versículos 5 e 6. Quem achou, diga amém. Visão do apóstolo João. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Vamos ler o versículo 5. Eu pulei direto para o versículo 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que como está na sua Bíblia, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o texto fala de um leão. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse cordeiro é cordeiro? É. Esse leão é leão? É. E esse cordeiro é leão, e esse leão também é cordeiro. Nós temos a redenção, nós temos a obra salvadora de Cristo, mas nós também temos o reino, a autoridade, o governo e a soberania de Cristo e desse Deus. A obra de redenção, ela está presente em toda a história, não apenas da humanidade, mas do universo. Desde as primeiras páginas das Escrituras, nós temos aí tipificada a obra de redenção na figura do cordeiro imaculado, que foi morto no lugar do homem, do pecador. E quando você transita no tempo, você faz uma ponte sobre o tempo e chega nos últimos capítulos da Bíblia, das Escrituras, você encontra uma bela cidade, feita de ouro, feita de cristal, de pedras preciosas, e é um símbolo, nós sabemos disso. E essa grande, e essa maravilhosa cidade, ela tem 12 portas de pérolas, que também nos falam sobre a redenção. Você tem então, no início da humanidade, e no fim da humanidade, o Cordeiro, a redenção, a cura, o resgate. Nós temos a recuperação, mas temos também o leão, que é a autoridade, que é o governo desse Cristo, desse Filho do homem, desse Deus encarnado, que quando vier na sua segunda vinda, em sua manifestação, que será também pública e universal, ele virá como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, na sua coxa, o grande príncipe, o grande cavaleiro de Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que vem para governar, que vem para estabelecer a sua realeza e o seu domínio. E nós temos inúmeros textos, queridos, que dizem que diante desse cordeiro, que diante desse leão, que diante desse governante e desse governo, toda língua,
toda boca confessará. Confessará o quê? Que Jesus, que esse Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer recanto recôndito do universo. Todos os anjos, todos os demônios, todos os homens, todas as criaturas sencientes do universo inteiro confessarão o senhorio, a grandeza, a soberania, o reino, o trono e a majestade do Cristo, do Cordeiro, que é leão. Todo joelho se dobrará diante do Cordeiro e do leão. Existem falsos cristos que estão no mundo afora, mas para nós, que somos os defensores da sã doutrina, para nós que somos aqueles que foram conquistados e estamos continuamente sendo conquistados pelo puro e genuíno Evangelho de Cristo, cabe a nós cantar, pregar, declarar, gritar e expor aos quatro cantos da terra que o nosso Cristo não é falso, que o nosso Cristo é verdadeiro, que o nosso Cordeiro não é comum, mas é Deus, que o nosso Cordeiro, ele não está sem cruz, que o nosso Cordeiro não está empalhado, que o nosso Cordeiro não tem voz de dragão, e que o nosso Cordeiro é Senhor, Príncipe, Rei, Senhor de tudo, sobre todos, para todos sempre. Que essas palavras, queridos, possam ser guardadas no seu coração. Que você saia daqui nessa noite, não com a visão negativa daquilo que foi dito dos falsos cristos, mas glorificando e, na verdade, exaltando quem é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus. Eu quero convidar você a aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda o Cordeiro, aplauda o Cristo.